palavra de hoje. Voltou? Aí. Acontece, irmãos. Errinhos técnicos. Deixa eu só me organizar aqui rapidinho e aí a gente já começa. Bom, vamos lá então. O Senhor colocou muito ao meu coração essa palavra, principalmente para mim, já faz um tempo, Ele tem trabalhado no meu coração. E o tema da palavra de hoje, então, é uma pergunta: estou realmente vivendo para Cristo? Esse é o tema da nossa palavra de hoje. Quando a gente se converte, ou quando nós temos a nossa primeira experiência com Cristo, parece que a gente se sente tão diferente, Dá vontade de ler a Bíblia, dá vontade de orar, dá vontade de buscar. É um sentimento diferente. Isso porque nós estamos vivenciando o primeiro amor, aquele primeiro contato com Cristo, aquele primeiro amor mesmo. É muito lindo. Porém, com o tempo, as coisas não vão sendo mais como eram no início. E aí, para responder essa pergunta, estou realmente vivendo para Cristo? Nós temos duas formas de agir quanto a isso. Quando não vivo para Cristo e quando eu vivo para Cristo. Então, nós vamos analisar essas duas formas e ver direitinho elas. Então, vamos começar quando a gente não vive para Cristo. Quando nós não estamos vivendo de verdade com Cristo, de verdade com Ele, a primeira coisa que acontece na nossa vida de forma muito negativa é a religiosidade. A religiosidade é o comodismo. A religiosidade nos aprisiona de forma muito negativa. E para a gente ver um pouquinho sobre ela, entender um pouquinho sobre ela, vamos abrir as nossas Bíblias então em Isaías 29:13. Isaías, capítulo 29. Amém? Vamos lá então. Então, Isaías 29:13 diz o seguinte: o Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Como é triste, É um texto que você fala, nossa, mas é isso que a religiosidade faz com a gente. A gente passa a não adorar mais a Deus de uma forma verdadeira, de uma forma genuína. Passa a ser só uma rotina, vir à igreja passa a ser uma rotina. A religiosidade, ela começa de pouquinho em pouquinho atacando as nossas vidas. E eu vou falar várias vezes isso hoje aqui, que todos nós estamos propensos a cair na religiosidade. Eu muitas vezes me vi entrando nela. E ela começa atacando os nossos pensamentos. Como? Por exemplo, quando tem alguma campanha, alguma coisa para a gente participar, a gente começa a pensar assim: já participei de tanta coisa, já fiz tanta cesta básica, tanta campanha, eu já fiz minha parte. Para que eu vou participar? Não preciso, eu já fiz tanto, não preciso fazer. Ou também, eu já faço muita coisa, minha vida já é muito ocupada. Deixa que sempre vai ter gente para fazer, sempre tem os que faz lá, então deixa os que faz fazer. Melhor, tem muita coisa para fazer já. Ou outra coisa que acontece quando nós começamos a nos encher de religiosidade é quando a gente começa a ter pensamentos de grandeza. A gente começa a olhar para o outro de uma forma inferior e a nós mesmos como de uma forma superior só porque nós vamos à igreja, porque nós temos a Cristo. Por exemplo, me perdoem a palavra que eu vou falar agora, tá? Mas às vezes você vê uma pessoa na rua bêbada, caída no chão, fala: que vagabundo, não faz nada da vida. Ai, vagabundo. Desculpa a palavra, mas muitas vezes esse pensamento pode passar na nossa mente. E começa assim, a gente começa a pensar um pouquinho,
Depois, nós começamos a sentir. Então, consequentemente, quando a gente começa a pensar muito isso, nós começamos a sentir. Quando a gente não para por aí, a gente começa a ter sentimentos que vão criando raízes. Como sentimentos de dever cumprido, de superioridade. Tipo, como eu falei, né? Eu já faço muita coisa, já fiz muita coisa, não preciso fazer mais. Eu tenho muita coisa para fazer, sou muito ocupado, deixa que os outros fazem. Como se o nosso dever tivesse cumprido, como se, nossa, pronto, já fiz a minha missão. E de orgulho excessivo, a gente começa a se encher de orgulho excessivo. E com isso, a gente começa a faltar duas coisas muito importantes dentro de nós: a humildade e a compaixão com as pessoas. Isso começa a afetar a gente. Então afeta os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até que nós começamos a ser afetados pelas nossas próprias atitudes. Então, se eu penso dessa forma, se eu sinto dessa forma, consequentemente, eu não vou participar das programações, eu vou me afastar dos irmãos, não vou mais participar das coisas, vou somente ir aos cultos. Por que eu vou aos cultos? Vou aos cultos por comodismo. Eu vou na igreja. Você acha? Não, parar de ir na igreja, não. Eu vou todo domingo no culto, 6h30 tô lá. Chega no culto, senta na cadeira, ouve a palavra, entra por aqui, sai por aqui. Porque nós não temos, porque a gente começa a não ter mais intimidade, começa a não ter mais aquele profundo com Cristo, porque a gente começa a ficar cheio do comodismo, cheio de nós mesmos e vazios de Cristo. A gente começa a ficar vazio por dentro. E aí a gente fica mais propenso às coisas do mundo. Porque, eu tenho muita coisa para fazer, sou ocupado. Tenho trabalho, tenho família, tenho filhos, ou estudo, tenho minhas coisas. A gente começa a Cristo não ser mais o primeiro lugar da nossa vida. E aí a gente começa a ficar propenso a ir se afastando e ficar mais próximos das coisas do mundo. O próprio inimigo aproveita essa oportunidade para abrir uma brecha na nossa vida. Nosso relacionamento começa a depender de congresso. Gente, congresso é uma bênção, é uma delícia. Você vai, você se sente renovado, mas congresso é complemento. Congresso não é base. Base é leitura, oração com Cristo. E claro que também, e as programações não é o básico. O básico é isso aqui todo dia. Mas são coisas que vão complementando. A união com os irmãos vai fazendo a diferença na nossa vida. E quando a gente começa a se afastar, a gente vai no congresso, que maravilha, nossa, recebi tanto. Chega em casa, continua a mesma coisa. Entra por aqui, sai por aqui, não entra aqui dentro. A gente começa a fazer algo terrível, que é falhar com a nossa missão. Porque nós temos uma missão. Tem os missionários que vão lá para longe, mas todos nós temos uma missão. Nós conhecemos o amor de Cristo, a nossa missão como cristãos, como filhos de Deus, é falar desse amor para que outros possam ser libertos, para que outros possam conhecer. E a gente começa a falhar com a nossa missão. Nós não buscamos o nosso chamado, porque todos nós temos um chamado. Uns para o ministério de louvor, outros para a diaconia, outros para pregar, outros com crianças e etc. E cada um tem o seu chamado e o seu lugar no corpo de Cristo. Mas quando a gente se enche de religiosidade, essas coisas começam a não se importar mais para nós. A gente começa a não buscar mais. Porque a gente começa também a olhar para o outro, para o mundo, sem um olhar de compaixão. Com um olhar, sou melhor que aquelas pessoas que estão lá, tudo vagabundo. E a gente começa a faltar com essa compaixão. E é isso que acontece aos poucos na nossa vida, quando vivemos na religiosidade, quando a gente não vive para Cristo. Mas também temos exemplos de quando nós vivemos para Cristo. Quando a gente vive para Cristo, Deus e a obra são a nossa prioridade. Amém. Não que, então eu não posso mais trabalhar, não posso mais cuidar da minha família, não posso mais estudar, não posso mais ter meus amigos. Não é isso. Eu estou dizendo em colocar Ele acima. Amém. Colocar Ele em primeiro lugar. Amém. Entregar os seus sonhos, entregar os seus planos, entregar as suas inseguranças. Falar, Senhor, guia a minha vida. Amém. Quando a gente coloca em primeiro lugar, as coisas fluem, as coisas acontecem. Tudo é perfeito? Não. A gente vai passar por momentos, e
por situações difíceis na nossa vida. Até porque muitas vezes são nesses momentos que a gente consegue sentir a presença do Senhor mostrando, ó, eu estou aqui sempre, nos momentos bons e nos momentos ruins. Amém. E nesses momentos a gente aprende. Amém. Mas quando Deus é nossa prioridade, quando Ele está no topo, as coisas vão fluir na nossa vida. A gente vai sentir paz, mesmo em momentos difíceis. Amém. A gente vai sentir um amor e uma alegria verdadeiros. Nós não vamos estar vazios, vamos estar cheios. Amém. E vamos abrir lá em Mateus 22, para a gente ver um pouquinho disso. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, 37 diz assim: Jesus respondeu: ame ao Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. Presta atenção. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a si mesmo. Amém. Quando nós estamos cheios de Deus, quando a gente realmente vive para Cristo, Deus se torna a nossa prioridade. A gente amar a Deus, respeitar a Deus se torna a nossa prioridade. Mas não adianta querer amar a Deus e respeitar a Deus se a gente não ama o nosso próximo, se a gente não tem compaixão com o nosso próximo. E aí, depois então nós temos quando Deus e a obra são nossa prioridade, e também quando nós temos um relacionamento diário. Isso aqui é a base. Orar, ler a Bíblia, conversar com Deus, desenvolver um relacionamento, buscar a Ele. Porque assim a gente entrega as nossas inseguranças, assim a gente é alimentado espiritualmente, a gente se sente forte para as coisas que vão vir, para as coisas que vão acontecer. Então, nós temos um relacionamento diário, e aí, quando Deus e a obra são nossa prioridade, nós temos um relacionamento diário, nós estamos dispostos a encontrar o nosso chamado e cumprir com a nossa missão. Amém. A gente começa a orar assim: Senhor, me mostre onde que o Senhor me quer na igreja, onde que é o meu lugar, quais são os dons que o Senhor me deu para te servir. A gente começa a procurar onde que é o nosso chamado e cumprir com a nossa missão, que é falar de Cristo para as pessoas. Amém. E ao mesmo tempo que a gente sente dessa forma, nós viemos com um olhar compassivo. A gente começa a ver as pessoas, ver as situações com um olhar compassivo. Amém. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho, lá para 1 Pedro 3. Primeira Pedro 3, versículo 8. Primeira Pedro 3, 8 diz assim: finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados e humildes uns com os outros. Então a gente começa a ter um olhar compassivo para as coisas. A gente começa a ser humilde. Tipo, quem sou eu? Nossa, quem sou eu de merecer tamanha graça, tamanho amor que eu recebi? A gente começa a ser constrangido. Amém. Por esse amor imenso que nos cerca. Amém. E a gente começa a olhar para as coisas e para as pessoas de uma forma diferente. Vou dar um exemplo. Digamos que tem uma pessoa que, nossa, se a pessoa é terrível, fala, briga com os outros, é arrogante, ai, que pessoa arrogante, chega a hora que chega a dar raiva, o sangue sobe na cabeça. Mas depois,
o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso coração. E a gente começa a pensar, poxa, essa pessoa não teve uma vida fácil, essa pessoa nunca conheceu o amor de Deus, nunca foi amada. Não é que a gente vai passar pano para as pessoas, não é isso. Mas é que as atitudes delas começam a fazer sentido. Isso é olhar com um olhar de graça, com um olhar de compaixão para as pessoas. Eu começo a ver a pessoa que está ali caída no chão bêbado e falo, essa pessoa é digna de dó. É uma pessoa que está presa ao vício, que talvez não teve muitas oportunidades da vida e caiu na bebida. E está ali, não tem trabalho, não tem família, porque quem consegue manter uma família com vício, não tem trabalho, não tem família, está escravo, é um escravo desse vício. Então a gente começa a olhar para as coisas ao nosso redor de uma forma diferente. E, para a gente finalizar mais um pouquinho, não é pela nossa força. Quando a gente tenta fazer com o nosso braço, não dá certo. As coisas não acontecem porque não tem que ser feito pela gente. A gente não precisa fazer. A gente tem que ir faça. Amém. Quando as coisas são de Deus, elas acontecem. Vamos no nosso último texto, lá em Romanos 9. Romanos 9, versículo 16. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Tem outras versões também que falam que não depende do que as pessoas fazem pelo seu próprio braço, pela sua própria obra, e sim pelo que Deus faz. Então, meus queridos, não é a gente, Deus faz. As coisas vão fluindo naturalmente. Então, só para a gente recapitular, quando nós vivemos para Cristo, Deus e a obra são prioridade. Ele está no topo, nada mais. Nós temos um relacionamento diário. Nós nos alimentamos da palavra. Quando a gente vive para Cristo, nós estamos dispostos a encontrar o nosso chamado e cumprir com a nossa missão. Quando nós vivemos para Cristo, nós temos um olhar compassivo para com as situações que estão à nossa volta. Quando nós vivemos para Cristo, não é pelo nosso braço, não é pela nossa força, Deus faz. Amém. Meus irmãos, eu não sei como você veio aqui, eu não conheço o teu coração. Se você vive para Cristo, amém, que bênção. Mas, se você sente que não, fica tranquilo. Não importa o que você faz, Ele te ama tanto. Essa é a maior prova de amor que você vai receber na tua vida. Ele está aí para te perdoar. Se coloca diante dEle, coloca as situações diante dEle e fala: Senhor, me ajuda a sair da religiosidade, me ajuda a te adorar, me ajuda a encontrar o meu lugar na tua obra e fazer a tua vontade. Ele vai te ajudar. Nesse momento nós vamos ouvir essa música. Coloca o seu coração diante de Deus. Amém? Eu me lembro grande, eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, eu chamo de me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Sei que Deus não abre mão de mim, e deve mesmo assim. Quantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas
tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. E eu fui escolhido, no ventre da mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Ó Senhor, nos ajuda nesse momento, Pai. Muitas vezes nós estamos propensos a cair na religiosidade. Todos nós, Pai. Que nós podemos sentir o Senhor. Que nós podemos sentir o Senhor de verdade. Guardar os teus conhecimentos no coração. Não só de saber de cor. Que a gente não possa cair no comodismo. Que nós possamos ter compaixão, olhar compassivo. Que possamos viver verdadeiramente para o Senhor. Nos ajuda porque cada dia é uma luta. Nós temos um inimigo, não é fácil. Mas o Senhor está aqui. Para todos os dias nos dá forças para seguir. Por mais difícil que pareça. Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Nos ajude a encontrar o nosso lugar na tua igreja, na tua obra. E fazer a nossa missão todos os dias. Falar do teu amor, ser luz, ser diferença na vida das pessoas. Eu coloco nesse momento a vida de cada um de nós, a vida de cada uma das pessoas que veio até aqui hoje, de cada uma das pessoas que está assistindo essa mensagem, mesmo que virtualmente. Eu coloco a vida de cada um, Pai. Que nós possamos sentir o Senhor, que nós possamos viver de verdade, não uma história de ouvir falar. Eu entrego cada um diante de Ti, entrego a vida de cada um dos missionários que está fazendo a Tua missão, que está cumprindo com o Teu papel. E que nós possamos entender qual é o nosso papel na Tua obra hoje. E viver hoje, fazer hoje, porque a vida passa, a vida é curta, mas o Senhor está aqui conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, irmãos? Bom, nesse momento nós vamos seguir com a nossa programação. E nós teremos uma programação especial, então, com as nossas crianças. As crianças podem vir, que vão participar aí da música, podem vir aqui à frente. Teremos agora, então, as crianças ensaiaram a música. Podem vir sem máscara mesmo, que vocês vão cantar. Ensaiaram aí uma música muito linda, que eles vão estar cantando nesse momento.
gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé e que vocês nos acompanhassem também, tá? Não sei se vocês conhecem a música, mas que vocês nos ajudassem com as palmas. E no refrão, eles vão estar fazendo as libras. Então, algo que a gente tem orado, né? O Ministério de Missões tem orado. Eu quero que vocês nos ajudem em oração. É para que o Senhor nos capacite, levante obreiros para trabalhar com libras na igreja. Levante obreiros que possam aprender libras e fazer libras nos cultos, nas palavras, nas canções. Afinal de contas, os surdos precisam ouvir através da linguagem deles, ouvir de Jesus, que é através de libras. Então, no refrão, a gente vai fazer libras, tá bom? E conforme a música for tocando, vocês nos ajudem com as palmas. Amém? Não conhece
Glória a Deus, queridos. Podem sentar. Foi muito interessante a gente conversar com as crianças, né, sobre esse nosso chamado. Nós temos um chamado e que bom que você hoje veio aqui. Essa palavra é para mim e para você, querido. Recebe essa palavra e diz assim: eu tenho um chamado. Eu sou chamado a ser missionária do Senhor aqui em Duartina. Deus tem um propósito na minha vida, né? Que a gente possa sair daqui com essa convicção, com esse privilégio. Deus quer usar a minha vida e o meu propósito é viver para a glória de Cristo. Esse é o propósito do Senhor para nós, amém? Bom, gente, agora estamos quase acabando. Nós vamos ter um vídeo